cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. O livro é de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. O tema da mensagem é sendo provado para ser aprovado. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e a seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois ladravam e os jumentos passavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram também os moços, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando aos caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio, dalém do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça,
se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Quanta coisa ruim aconteceu na vida de Jó em dia. E no final, ainda ele fala que em tudo Jó não pecou. O propósito de Satanás contra a vida de Jó era fazer Jó blasfemar contra Deus. Foi esse propósito que ele falou com Deus: deixa eu tocar no que ele tem, que ele vai blasfemar na tua face. E Deus permitiu essa prova vir para Jó. E Jó foi aprovado. Jó resistiu a todas essas coisas. Ele entendeu que era a vontade de Deus e preferiu não blasfemar e sim adorar a Deus, porque ele entendia que tudo que ele tinha, porque Deus deu. Então Deus tem autoridade de tirar. Mas Satanás não parou por aí. Satanás falou: atacamos os bens materiais, na família, ainda ele não blasfemou, mas deixa eu tocar na saúde dele, que ele vai blasfemar. No capítulo 2, no versículos 5 em diante, vai falar onde Deus permite que ele toque na saúde de Jó, porque ele vai falar: agora ele vai blasfemar na tua face. Versículo 5, capítulo 2: porém, estende tua mão, toca-lhe no osso e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, deu uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, Satanás tocou na área financeira, tocou na área familiar, que é onde matou os seus filhos, matou os seus empregados, acabou com tudo que Jó tinha. Por segundo, voltou, deu uma chaga maligna que poderia levar à morte. A sua companheira, que naquele momento difícil era para apoiá-lo, não apoiou, mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. E mesmo assim Jó preferiu adorar a Deus. Vai falar que Jó ainda ele não pecou com seu lábio, não blasfemou contra Deus. E o que Jó nos ensina com tudo isso que ele passou? É a gente não blasfemar contra Deus, independente da situação que passamos. Pode ser que às vezes por muito menos um obstáculo que a gente passa e a gente já quer falar alguma coisa, quer contrariar a vontade de Deus, quer questionar: por que estou passando por isso? Eu não mereço, eu sirvo a Deus. E a gente aqui com ele, a gente vai aprender a não questionar, não blasfemar, não murmurar. Aprende a aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Essa prova que veio para Jó, muito dura, muito pesada aos nossos olhos, mas Deus não dá um fardo que a pessoa não possa suportar. E com toda essa prova que Jó passou por ela, resistiu, foi firme, até mesmo quando foi difícil.
mandou ele amaldiçoar a Deus, ele não amaldiçoou. Ele preferiu a Deus. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ele cumpriu esse princípio, que é adorar a Deus acima de tudo. Acima do dinheiro, acima da família, acima dos empregados, das coisas, da mordomia que ele tinha, e até mesmo acima dele mesmo, que é quando feriu a carne dele, deixou ele uma doença que ele poderia morrer. Então, ele passou essa prova, e essa prova foi longa. Isso daí foi entre capítulo 1 e 2. O livro de Jó tem 42 capítulos. E foi no 42º capítulo onde Deus vai restituir tudo aquilo que ele perdeu e vai lhe dar em dobro. Vou relembrar o tema: sendo provado para ser aprovado. Jó foi aprovado. E tenho certeza que Deus celebrou muito com isso. E com a vida de Jó, ele deu risada na cara de Satanás, porque Satanás falava: não, ele só me adora porque você faz as coisas para ele. E Deus não quer que a gente adore pelas coisas. Deus quer que a gente adore porque Ele é Deus. Aleluia. Não é por bem material, não é porque eu estou bem, não é por bem emprego, não é por nada disso. É porque Ele é Deus. E Jó entendia isso. Jó não valorizava nada que ele tinha, ele valorizava a Deus. Quando ele se prostrou e adorou a Deus, perdendo tudo. Aí no capítulo 42, no versículo 10, Jó passando por todas essas situações muito pesadas. Um estudo vai falar que durou mais ou menos um ano essa provação dele. E no capítulo 42 a gente vai encontrar Jó lá orando pelos seus amigos. Olha ele lá, com tudo de ruim que aconteceu com ele, ele ainda tinha força para orar pelos outros. Aí no versículo 10, do capítulo 42, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viveu e viu e seus filhos e suas filhas, e filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Jó foi aprovado. Deus restituiu tudo que ele tinha perdido em dobro. Aqui a gente vai entender que ele tinha 70 anos de idade quando essa prova veio. Ele viveu mais 140. Morreu com 210 anos. Morreu velho e farto de dias. Aquela prova veio para derrubá-lo, veio para matá-lo. E para fazer ele ser infiel a Deus, para ele blasfemar contra Deus. Mas ele procurou adorar a Deus, ser fiel a Deus naquela prova. E Deus retribuiu tudo aquilo ali. Deus ficou muito feliz por ter vencido aquela prova. E foi fiel, que é importante para a gente hoje aprender essa lição. Ser fiel a Deus, independente da situação. Não é ser fiel só na hora boa. Na hora boa é fácil. É na hora que vem todas as coisas ao contrário. Porque é Satanás falando lá para Deus.
Ele é fiel porque ele tem essa coisa. Deixa eu tocar, deixa ele perder o serviço, deixa ele não ter dinheiro, deixa a saúde tocando a saúde dele, vai ser não vai blasfemar contra ti. Então temos que estar firme e fiel para não errarmos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, vai falar assim, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha a importância de ser fiel. Além que Deus pode promover tudo aquilo que a gente perdeu, nos dar em dobro, o mais importante ainda é herdar a coroa da vida, que é a eternidade. Não vamos deixar o mal nos enganar quando vir coisas ruins, para querer nos desviar de Deus, para querer nos blasfemar contra Deus. Não vamos nos enganar. E toda prova que vir, Deus nos dá força para passar. A gente não pode desistir fácil. Tem que ser firme, forte e acreditar que Deus está conosco. Deus vai nos ajudar. Deus não vai nos desamparar. Por mais que esteja difícil, por mais que seja difícil, acredite na palavra, se afirma, os pés da rocha, que é os pés em Cristo, e vamos prosseguir, sem ser infiel. Vamos ser fiel, não vamos ser infiel a Deus. Vamos controlar a nossa boca, mesmo quando pensarmos, vamos já repreender aquele pensamento ruim e não vamos deixar sair. Se saiu, já se arrepende, fala com Deus ali, procura não ficar reclamando, não ficar falando das coisas que está acontecendo, porque provavelmente as coisas que estão acontecendo é com permissão de Deus, que Deus está permitindo, e Deus vai aprovar. Nós estamos aí porque nós amamos a Deus, e todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra aí, ficar com esse versículo aqui, ó: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ser fiel até a morte para herdar a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus.